Prepare-se. O que você vai ouvir agora é uma das partes mais marcantes e transformadoras do livro de Gênesis. Neste trecho da Bíblia, você verá que o coração humano é colocado diante de Deus e nada permanece igual. Aqui, a fé será testada, as promessas serão provadas e os planos de Deus continuarão se cumprindo mesmo quando tudo parece perdido. Homens e mulheres enfrentarão o passado, colherão o resultado de suas escolhas e descobrirão que Deus nunca deixa de conduzir a história. Então respire fundo e abra o coração, porque agora você vai ouvir Gênesis como nunca antes, onde a fé é refinada, os laços são restaurados e o impossível se torna real. Capítulo 32. A luta com Deus. Jacó continuava sua viagem quando alguns anjos de Deus vieram ao seu encontro. Ao vê-los, ele exclamou com reverência: "Este é o acampamento de Deus", e chamou aquele lugar de Maanaim, que significa 2 acampamentos, como se dissesse: aqui o exército humano e o exército celestial estão lado a lado. Logo depois, Jacó enviou mensageiros à região de Seir, também chamada de Edom, onde vivia seu irmão Esaú. Ele mandou esta mensagem: "Eu, Jacó, seu servo, tenho morado com Labão. Tenho rebanhos, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio esta notícia esperando ser bem recebido." Mas os mensageiros voltaram com uma notícia preocupante. Esaú está vindo ao seu encontro e traz 400 homens com ele. Jacó sentiu o coração apertar. O medo tomou conta dele e a preocupação o consumiu. Então dividiu as pessoas, os rebanhos e os bens em 2 grupos, pensando: se Esaú atacar um, o outro poderá escapar. Naquela hora, Jacó se voltou a Deus em oração: "Senhor, Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque, tu me mandaste voltar para minha terra e prometeste que tudo me correria bem. Eu não mereço a bondade com que tens me tratado. Quando cruzei o Jordão, eu só tinha um cajado, e agora tenho 2 acampamentos inteiros. Livra-me, Senhor, do meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha e mate a todos, até as crianças. Lembra-te da promessa que me fizeste, que minha descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar." Jacó dormiu ali naquela noite. E ao amanhecer, preparou um presente para seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele separou tudo em grupos e colocou cada grupo sob o cuidado de um servo, dizendo: "Vão à frente", deixando um espaço entre os grupos. Ao primeiro servo, Jacó deu esta instrução: "Quando você encontrar Esaú e ele perguntar: 'De quem são esses animais?', diga: 'São do seu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. Ele vem logo atrás." Jacó repetiu essa instrução a todos os outros, dizendo consigo mesmo: "Talvez eu possa aplacar a ira de Esaú com esses presentes. E quando o vir, talvez ele me perdoe." Assim os presentes foram enviados à frente, e Jacó passou a noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou, atravessou o rio Jaboque com suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos. Depois que todos atravessaram, ele ficou sozinho. E foi ali, no silêncio da madrugada, que algo misterioso aconteceu. Um homem apareceu e lutou com Jacó até o amanhecer. A luta era intensa, uma batalha física, mas também espiritual. Note que Jacó sempre lutou por bênçãos, primeiro com o irmão, depois com o sogro e agora com o próprio Deus. Essa luta simboliza o confronto final de sua vida, deixar de confiar na força humana e se render totalmente à vontade divina. E a Bíblia diz que quando o homem percebeu que não podia vencer, tocou a coxa de Jacó e ela saiu do lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." Mas Jacó respondeu com determinação: "Não solto o Senhor enquanto não me abençoar." O homem perguntou:
qual é o seu nome. Jacó. Então o homem declarou: seu nome não será mais Jacó, agora será Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó perguntou: diga-me o seu nome. Mas o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: eu vi Deus face a face e ainda estou vivo. Quando o sol nasceu, Jacó deixou Peniel mancando por causa do golpe na coxa. E desde então, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica junto à articulação da coxa em memória desse encontro sagrado. Perceba como esse momento marcou uma virada na vida de Jacó. Ele entrou naquela noite tentando se defender e saiu dela transformado, com um novo nome e uma nova fé. Deus o feriu, mas foi para curá-lo da autossuficiência. E a partir dali, Jacó passou a andar mancando, mas nunca mais andou sozinho. Capítulo 33. A cura ao passado. Quando Jacó viu Esaú vindo ao longe, acompanhado de 400 homens, seu coração se apertou. Ele dividiu os filhos em grupos. As escravas de seus filhos foram à frente, depois Léia com os dela e, por último, Raquel e José. Jacó mesmo passou adiante deles e, à medida que se aproximava do irmão, ajoelhou-se 7 vezes, encostando o rosto no chão, um gesto de humildade e arrependimento diante de quem um dia enganara. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou com força e o beijou. Os dois choraram. Veja como esse gesto revela algo profundo. Esaú, que anos antes jurara vingança, agora escolhe o perdão. A ferida que o tempo não curou, Deus curou. Esse encontro mostra que quando Deus transforma o coração, até o passado mais amargo pode ser redimido. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu com gratidão: são os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu servo. As escravas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Depois vieram Léia e seus filhos, e também se curvaram. Por último, José e Raquel se aproximaram e fizeram o mesmo gesto de respeito. Esaú perguntou então: o que significam todos aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: eu quis com eles ganhar o favor do meu senhor. Mas Esaú respondeu: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Jacó insistiu: não recuse. Se eu encontrei graça aos seus olhos, aceite meu presente. Ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu com bondade. Antes de continuar, observe este detalhe. Quando Jacó diz que ver o rosto do irmão é como ver o rosto de Deus, ele reconhece que a reconciliação é uma manifestação divina. O perdão humano reflete a própria misericórdia do Criador. Jacó continuou: por favor, aceite o presente. Deus tem sido bom comigo e me deu tudo o que preciso. E ele insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Então Esaú disse: vamos, sigamos juntos, eu irei na frente. Mas Jacó respondeu com cuidado: o Senhor sabe que as crianças são frágeis e que tenho ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa, morrerão. Vá na frente, meu senhor. Eu irei devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até chegar à sua casa em Edom. Esaú ofereceu: então deixarei alguns dos meus homens com você. Mas Jacó respondeu: não é preciso. O que desejo é conservar a amizade do meu senhor. Naquele dia, Esaú voltou para Edom e Jacó seguiu para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Sucote, que significa cabana. Mais tarde, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Ele armou seu acampamento próximo à cidade e comprou por 100 barras de prata um terreno dos filhos de Amor, pai de Siquém. Ali levantou um altar e o chamou de El, o Deus de Israel.
declarando com esse nome que o Deus que um dia o feriu e o abençoou no vale do Jaboque era o mesmo que agora lhe dava paz. Perceba o que Deus está mostrando aqui. A história de Jacó nos lembra que o homem que lutou com Deus e saiu mancando, agora aprende a andar em paz. O conflito que começou com o engano, terminou com o perdão. E é assim que Deus transforma histórias, quando a humildade abre caminho para a graça. Capítulo 34. A violência em Siquém. Certa vez, Dina, filha de Jacó e Leia, saiu para visitar as moças daquele lugar. Siquém, filho de Amor, o chefe da região, a viu, tomou-a à força e a desonrou. Ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e quis conquistá-la. Então disse ao pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó soube que Siquém havia desonrado sua filha, mas como os filhos estavam no campo, ele ficou calado até que eles voltassem. Enquanto isso, Amor foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e ouviram o que acontecera, ficaram indignados e furiosos, porque Siquém havia desonrado a filha deles, algo que não se devia fazer em Israel. Amor, porém, propôs um pedido diferente. Meu filho Siquém ama essa moça. Vamos nos tornar parentes. Casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui entre nós, comprem terras e façam negócios. Peçam o que quiserem que eu pagarei. Deixem que ela case com meu filho. Siquém repetiu ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim e eu darei tudo o que vocês pedirem. Mas os filhos de Jacó responderam de maneira enganosa. Disseram: não podemos permitir que nossa irmã case com um homem não circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós. Só aceitaremos com esta condição: todos vocês serão circuncidados como nós somos. Então poderemos casar com as nossas filhas e viver como um só povo. Se não aceitarem, iremos embora levando nossa irmã. Hamor e Siquém concordaram, e sem demora o moço foi circuncidado, movido pelo amor que sentia por Dina. Siquém era respeitado em sua família. Os moradores da cidade também aceitaram a condição, e todos os homens foram circuncidados. 3 dias depois, quando sentiam fortes dores, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram suas espadas, entraram na cidade sem que ninguém percebesse e mataram todos os homens. Mataram também Hamor e Siquém, tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Os outros filhos de Jacó saquearam a cidade. Levaram ovelhas, cabras, gado, jumentos, tudo o que havia na cidade e no campo, e tomaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vocês me colocaram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores desta terra ficarão contra mim. Eu tenho pouca gente. Se unirem e nos atacarem, toda a minha família poderá ser destruída. Eles responderam com firmeza: não podíamos permitir que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Note o que esse ponto revela. Quando exigem a circuncisão, os filhos de Jacó usam a lei e a fé como armadilha. A circuncisão era um sinal profundo da aliança com Deus, algo intimamente ligado à identidade do povo de Israel. Dizer só casarão conosco se forem circuncidados não é apenas uma exigência social, é transformar um rito sagrado em um instrumento de vingança. Veja como isso expõe a complexidade moral da cena. Houve crime e houve defesa da honra, mas também houve manipulação religiosa para alcançar um fim violento. Agora, voltando à história, a cidade ficou desolada e a ação dos filhos de Jacó deixou feridas e perguntas sobre justiça, honra e as consequências do ódio. Capítulo 35. O Deus de Betel. Deus falou com Jacó e disse: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Construa ali um altar dedicado a mim, o Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó reuniu sua família e todo o seu povo e disse: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos para Betel.
Ali construirei um altar ao Deus que me ajudou no tempo da aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram a Jacó todos os ídolos e os brincos que usavam. Jacó enterrou tudo debaixo de uma grande árvore sagrada, perto de Siquém. Note o que isso representa. O gesto de enterrar os ídolos simboliza um recomeço espiritual. Betel seria o lugar da renovação da aliança. O mesmo Deus que o acompanhou na fuga agora o chama de volta, purificado, para um novo início. Enquanto viajavam, Deus fez com que os povos vizinhos ficassem tomados de medo e ninguém ousou persegui-los. Assim, Jacó chegou com sua família a Luz, cidade conhecida como Betel, na terra de Canaã. Ali, construiu um altar e chamou aquele lugar de o Deus de Betel, porque ali o Senhor lhe havia aparecido no passado, quando fugia de Esaú. Naquele mesmo lugar morreu Débora, a antiga babá de Rebeca. Ela foi sepultada sob uma árvore sagrada ao sul de Betel, e aquele lugar recebeu o nome de a Árvore das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus apareceu a ele mais uma vez e o abençoou, dizendo: Você se chama Jacó, mas esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. E Deus continuou: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e tenha muitos descendentes. De você nascerá uma nação, e também muitos povos, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você e aos seus descendentes. Depois de falar, Deus se retirou do lugar. Então, Jacó ergueu uma pedra como pilar sagrado, derramou vinho e azeite sobre ela, uma oferta de consagração, e chamou novamente o lugar de Betel. Mais tarde, Jacó e sua família seguiram viagem. Quando estavam perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. Um parto difícil. A parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Mas Raquel estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó o chamou de Benjamim, filho da minha mão direita. Raquel morreu e foi sepultada à beira do caminho de Efrata, que hoje é Belém. Jacó colocou sobre o túmulo uma pedra como marco que permanece até hoje como lembrança de sua amada. Depois seguiu viagem e armou o acampamento do outro lado da Torre de Éder. Um tempo depois, Ruben, o filho mais velho, teve relações com Bila, concubina de seu pai. Quando Jacó soube, ficou profundamente indignado. Os filhos de Jacó eram 12. Com Leia, ele teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. Com Raquel, teve José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve Dan e Naftali. Com Zilpa, serva de Leia, teve Gade e Azer. Esses filhos nasceram enquanto Jacó vivia na Mesopotâmia. Jacó voltou a Hebrom, onde morava seu pai Isaque, na região de Manré, também chamada Arba, o mesmo lugar onde Abraão e Isaque haviam vivido. Isaque viveu 180 anos. Quando morreu, foi reunido aos seus antepassados, e os filhos Esaú e Jacó o sepultaram juntos. Veja como este capítulo fecha um ciclo. O homem que um dia fugiu de casa por enganar o irmão, agora volta reconciliado, com uma nova identidade e uma fé purificada. Betel, o lugar onde ele viu a escada para o céu, torna-se o símbolo de sua aliança definitiva com Deus. E entre despedidas e recomeços, Jacó, agora Israel, aprende que cada promessa de Deus se cumpre, ainda que demore, porque o Senhor é fiel em todas as gerações. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Estes são os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon e Teu, com Oliolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu,
e com Basmate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada teve um filho chamado Elifaz. Basmate teve Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses filhos nasceram a Esaú enquanto ainda vivia na terra de Canaã. Mais tarde, Esaú partiu com suas mulheres, filhos, filhas e todos os seus bens, separando-se de seu irmão Jacó. Levou consigo seus rebanhos, seu gado e toda a riqueza que havia conquistado em Canaã. A terra onde viviam não comportava os dois irmãos, pois ambos tinham muitos bens. Assim, Esaú, também chamado de Edom, foi morar nas montanhas de Seir. Antes de continuar, observe este detalhe. Essa separação não foi apenas geográfica, mas simbólica. Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes. Um se tornaria pai de Israel, o outro pai de Edom. Aqui começa a formação de dois povos, que séculos depois ainda se lembrariam dessa antiga divisão entre irmãos. Seguem agora os descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas, que habitaram na região montanhosa de Edom. De Ada, mulher de Esaú, veio Elifaz, cujos filhos foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Elifaz teve também um filho com sua concubina Tímina, chamado Amaleque. De Basmate, mulher de Esaú, veio Reuel, pai de Naate, Zera, Sama e Misa. E de Olibama, mulher de Esaú e filha de Aná, vieram Jeus, Jalã e Corá. Essas famílias formaram as tribos descendentes de Esaú. Na terra de Edom, antes da chegada de Esaú, habitavam os descendentes de Seir, o Oreu. Entre eles estavam Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Lotã foi pai de Ori e Omã, e tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal foi antepassado de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão teve dois filhos, Aías e Aná. O mesmo Aná que descobriu fontes de água quente no deserto enquanto cuidava dos jumentos do pai. Aná foi pai de Dizon, e este teve os grupos familiares de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Ezer foi pai de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi pai de Uz e Arã. Esses foram os clãs dos Oreus, os primeiros habitantes de Edom. Mais tarde surgiram os reis que governaram aquela terra, antes que Israel tivesse reis. Belá, filho de Beor, governou a partir da cidade de Dínaba. Depois veio Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Em seguida, Ussã, da região de Temã. Depois, Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite, o que derrotou os midianitas em Moabe. Seguido por Sanlá, de Masreca. Saul, de Reobote, às margens do Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. E Hadade, da cidade de Paú, cuja esposa era Meteabel, filha de Matrede, e neta de Mesaabe. Por fim, de Esaú vieram as tribos edomitas, Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibissar, Magdiel e Irão. Cada tribo habitou a região que recebeu o seu próprio nome. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Mesmo fora da linhagem da promessa, Esaú não foi esquecido. Sua descendência prosperou e formou nações poderosas. Isso revela que Deus é fiel em suas promessas. Ainda que os caminhos se separem, Ele continua soberano sobre todos os povos e histórias. Capítulo 37. O sonho e a traição. Jacó continuou morando na terra de Canaã, onde o seu pai havia vivido. E esta é a história da família de Jacó. José, com 17 anos, cuidava das ovelhas e cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E José contava a Jacó as coisas erradas que os irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a todos os outros filhos, porque o teve em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa de mangas compridas. Quando os irmãos perceberam que o pai o amava mais do que a todos eles, encheram-se de ódio
e já não conseguiam falar com José de forma amigável. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. "Escutem, eu tive um sonho", disse ele. "Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele." Os irmãos responderam irritados: "Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Que vai mandar em nós?" E o ódio deles aumentou ainda mais por causa dos sonhos e da maneira como José os contava. Depois, José teve outro sonho e o contou novamente. "Desta vez, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando contou ao pai e aos irmãos, Jacó o repreendeu. "O que significa esse sonho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você?" Os irmãos ficaram tomados de inveja, mas o pai guardou aquilo no coração, refletindo sobre o que poderia significar. Note o que isso representa. Esses sonhos não eram simples devaneios de um jovem arrogante, mas presságios da providência divina. Deus já começava a revelar o propósito que daria sentido a toda a dor que viria. José seria instrumento de salvação, não de poder. Um dia, os irmãos de José levaram o rebanho até os pastos de Siquém. Jacó chamou José e disse: "Vá até lá e veja se seus irmãos e os animais estão bem. Traga notícias." José partiu do vale de Hebrom e foi até Siquém. Enquanto caminhava pelo campo, um homem o encontrou e perguntou: "O que você está procurando?" José respondeu: "Procuro meus irmãos. O senhor sabe onde estão pastoreando?" O homem respondeu: "Foram para Dotã." José seguiu até lá e os encontrou. Quando os irmãos o viram de longe, começaram a planejar sua morte. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogar o corpo num poço. Diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos o que será dos sonhos dele." Mas Rúben, o mais velho, quis poupá-lo. "Não o matem. Joguem-no neste poço, mas não toquem nele." Ele disse isso pensando em resgatá-lo depois e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou, os irmãos arrancaram sua túnica longa e o jogaram no poço, um poço vazio, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Enquanto comiam, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, a caminho do Egito, com camelos carregados de especiarias. Então, Judá teve uma ideia. "O que ganharemos matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue." Os irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José do poço e o venderam por 20 barras de prata. E os ismaelitas o levaram para o Egito. Mais tarde, Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá. Desesperado, rasgou suas roupas em sinal de luto e disse aos irmãos: "O rapaz desapareceu. E agora? O que vou fazer?" Então, eles mataram um cabrito, mancharam a túnica de José com o sangue e a levaram ao pai. "Achamos isso", disseram. "Veja se é a túnica do seu filho." Jacó reconheceu e chorou amargamente. "É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o despedaçou e o devorou." Em sinal de dor, rasgou suas próprias roupas, vestiu luto e chorou por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. "Vou continuar de luto até me encontrar com meu filho no mundo dos mortos", disse ele, chorando. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Mesmo no meio da traição, da mentira e da perda, Deus já estava conduzindo tudo para um propósito maior. O que parecia o fim da história de José, na verdade era o começo do plano que salvaria uma nação inteira. Capítulo 38. A esperança em Tamar. Naqueles dias, Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Hira, na cidade de Adulã. Ali conheceu a filha de um cananeu chamado Sua e se casou com ela.
ela engravidou e teve um filho a quem chamaram de Er. Depois teve outro filho chamado Onã e um terceiro chamado Selá. Judá estava em Quezibe quando Selá nasceu. Judá escolheu para Er uma esposa chamada Tamar, mas Er era perverso aos olhos do Senhor, e por causa disso Deus tirou a sua vida. Então Judá disse a Onã: vá e case-se com a viúva do seu irmão, como manda a lei, para que ela tenha filhos em nome dele. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, e por isso, cada vez que se deitava com Tamar, impedia que ela engravidasse. O Senhor ficou desgostoso com o que ele fazia e o matou também. Então Judá disse a Tamar: volte para a casa de seu pai e permaneça viúva até que meu filho Selá cresça. Mas ele tinha medo de que Selá também morresse, como os outros dois. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. O tempo passou. A esposa de Judá morreu. Quando terminou o luto, ele foi a Timnate para tosquiar as ovelhas, junto com seu amigo Ira. Quando Tamar soube que o sogro ia passar por lá, percebeu que Selá já havia crescido, mas Judá não havia cumprido a promessa de dá-lo em casamento. Então, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e foi se sentar perto da entrada de Enaim, no caminho para Timnate. Judá a viu, e sem saber que era sua nora, pensou que fosse uma prostituta, porque o rosto dela estava coberto. Ele se aproximou e disse: você quer deitar-se comigo? Ela perguntou: o que me dará? Judá respondeu: mandarei um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe algo comigo como garantia até que o cabrito chegue. Que garantia você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: o seu sinete, com o cordão e também o bastão que está na sua mão. Judá entregou os objetos, deitou-se com ela e Tamar engravidou. Depois voltou para casa, tirou o véu e vestiu novamente as roupas de viúva. Mais tarde, Judá enviou o amigo Ira com o cabrito para recuperar seus objetos, mas ele não encontrou a mulher. Perguntou aos moradores de Enaim: vocês viram a prostituta que costumava ficar na beira da estrada? Eles responderam: aqui nunca houve nenhuma prostituta. Ira voltou e contou a Judá, que disse: que ela fique com o que é meu. Enviei o cabrito e você não a encontrou. Assim ninguém zombará de nós. Cerca de 3 meses depois, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta e está grávida. Judá respondeu: tragam-na para fora e queimem-na. Quando estavam levando-a, Tamar enviou uma mensagem ao sogro, dizendo: o pai da criança é o dono destas coisas. Veja de quem são o sinete, o cordão e o bastão. Judá reconheceu imediatamente e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Quando chegou a hora de Tamar dar à luz, descobriu-se que ela esperava gêmeos. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira amarrou um fio vermelho nela, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recuou a mão e o outro irmão nasceu primeiro. A parteira disse: como você abriu caminho? E o chamaram de Pérez. Depois nasceu o outro com o fio vermelho na mão, e o chamaram de Zerá. Agora, entenda o que está por trás disso. O nome Pérez significa brecha, e o nascimento dele é mais do que um detalhe curioso. Por meio de Tamar e Pérez, Deus preservou a linhagem que por muitas gerações depois daria origem ao rei Davi e ao próprio Cristo. Mesmo em meio ao pecado, a perda e a confusão humana, o plano de Deus seguia intacto, mostrando que sua graça pode brotar dos lugares mais improváveis. Capítulo 39. O Deus que permanece. José foi levado para o Egito. Lá, os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial importante, o capitão da guarda do palácio do rei. Mas o Senhor estava com José. Mesmo como escravo, ele prosperava em tudo o que fazia. Potifar percebeu que Deus era com ele, pois tudo o que José tocava dava certo. Por isso, conquistou a confiança do seu senhor, que o colocou como ajudante pessoal e o fez administrador de toda a casa. Daquele dia em diante, o Senhor abençoou tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo, por causa de José.
Potifar entregou tudo às suas mãos e não se preocupava com nada a não ser com o que iria comer. José era um homem bonito e de boa aparência. Depois de algum tempo, a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo e disse: "Venha, deite-se comigo." Mas José recusou e respondeu: "Escute, o meu senhor confia em mim e me deu autoridade sobre tudo o que tem. Nesta casa, ninguém tem mais poder do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é esposa dele. Como então poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Note o que isso revela. José não vê o pecado apenas como uma falha humana ou moral, mas como uma ofensa direta ao próprio Deus. Ele entende que fidelidade não depende de circunstâncias, é uma escolha, mesmo quando ninguém está olhando. Dia após dia a mulher insistia, mas José se mantinha firme e evitava até estar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para cumprir suas tarefas e nenhum empregado estava ali. Ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, deite-se comigo." Mas José fugiu e deixou a capa nas mãos dela. Quando percebeu que havia fugido, a mulher chamou os empregados e gritou: "Vejam o que esse hebreu fez! Meu marido o trouxe para zombar de nós. Ele tentou se deitar comigo, mas eu gritei alto. Quando gritei, ele correu e deixou a capa aqui." Ela guardou a capa até que Potifar voltou. Então repetiu a história. "O escravo hebreu que você trouxe para casa tentou me atacar. Eu gritei e ele fugiu, deixando a capa aqui." Ao ouvir isso, Potifar ficou furioso. Mandou prender José na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, numa cela escura, esquecido aos olhos dos homens. Mas o Senhor estava com ele. Deus continuou abençoando José. E o carcereiro logo percebeu isso. Ele gostou tanto de José que o colocou como responsável por todos os outros presos. Tudo o que se fazia na prisão era José quem coordenava. O carcereiro não se preocupava com nada, porque via que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar até dentro das grades. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Mesmo nas quedas e injustiças, a presença de Deus não abandona os seus. José foi traído, humilhado e preso. Mas o favor do Senhor nunca saiu de sobre ele. O que parecia derrota era, na verdade, o caminho que o levaria ao propósito. Capítulo 40. O sonho esquecido. Passado algum tempo, o rei do Egito ficou irado com 2 de seus oficiais, o chefe dos copeiros, responsável por servir o vinho, e o chefe dos padeiros. Ambos foram presos na casa do capitão da guarda, o mesmo lugar onde José estava encarcerado. Eles permaneceram ali por muito tempo, e o capitão encarregou José de cuidar deles. Certa noite, cada um dos 2 teve um sonho com significado próprio. Na manhã seguinte, José percebeu que estavam preocupados e lhes perguntou: "Por que hoje vocês estão com o rosto tão triste?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que possa interpretá-los." José então disse: "Não é Deus quem dá entendimento para explicar os sonhos? Contem-me o que sonharam." O chefe dos copeiros começou: "Sonhei que havia diante de mim uma parreira com 3 galhos. Assim que as folhas surgiam, vinham as flores, e logo as flores se transformaram em uvas maduras. Eu segurava o copo do rei, espremia as uvas e entregava o copo em suas mãos." José respondeu: "A explicação é esta. Os 3 galhos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o colocará em liberdade e o restaurará ao seu cargo. Você voltará a servir o vinho ao rei como fazia antes. Mas quando isso acontecer, lembre-se de mim. Tenha a bondade de mencionar meu nome ao faraó para que eu saia desta prisão. Fui tirado à força da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada que justificasse estar preso." Ao ver que a interpretação era boa, o chefe dos padeiros disse:
Eu também tive um sonho. Sonhei que levava 3 cestos de pão sobre a cabeça. No cesto de cima, havia vários tipos de comidas assadas, como as que o padeiro prepara para o rei. Mas as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou: os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltá-lo. Mas para executá-lo, ele cortará sua cabeça, pendurará seu corpo num madeiro e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o faraó celebrou o seu aniversário com um grande banquete para todos os seus oficiais. Mandou trazer o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado ao cargo e voltou a servir o vinho ao rei. O padeiro, porém, foi executado. Mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José, esqueceu-se completamente dele. Antes de continuar, observe este detalhe. Deus estava trabalhando no silêncio. José havia interpretado os sonhos com fidelidade, mas a resposta não veio imediatamente. Aqui aprendemos que a demora de Deus não é esquecimento, é preparo. O tempo de José ainda não havia chegado, mas o propósito já estava em movimento, escondido por trás do silêncio do cárcere. Capítulo 41. Sonhos viram destino. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito, o faraó, sonhou que estava de pé às margens do rio Nilo. De repente, 7 vacas bonitas e gordas saíam do rio e começavam a comer o capim verde da beira. Logo depois, outras 7 vacas, feias e magras, saíram do rio e ficaram ao lado das primeiras. E então, as vacas magras engoliram as gordas. O faraó acordou assustado. Mas, ao dormir novamente, teve outro sonho. Viu 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, brotando de um mesmo pé. Depois delas, vieram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E as espigas secas engoliram as boas. O faraó acordou de novo. Eram sonhos, mas não pareciam apenas sonhos. Na manhã seguinte, estava inquieto. Mandou chamar todos os sábios e adivinhos do Egito. Contou sonhos, mas ninguém conseguiu explicá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: hoje me lembro do meu erro. Quando o Senhor ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, nós fomos lançados na prisão. Lá havia um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Eu fui restaurado ao meu cargo e o padeiro foi executado. O faraó mandou chamar José. Rapidamente o tiraram da prisão. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou diante do rei. O faraó disse: sonhei e ninguém conseguiu me explicar. Ouvi dizer que você tem esse dom. José respondeu com humildade: isso não depende de mim. Deus é quem dá a interpretação certa para o bem do Senhor, ó rei. Então o faraó contou os sonhos. Vi 7 vacas gordas e bonitas saindo do Nilo e pastando. Depois vieram 7 vacas feias e magras, como nunca se viu no Egito, e devoraram as gordas. Depois sonhei com 7 espigas cheias e boas, seguidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E as espigas secas engoliram as boas. Contei isso aos sábios, mas ninguém conseguiu me explicar. José disse: os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus mostrou ao Senhor o que está para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. As vacas magras e as espigas queimadas representam 7 anos de fome. Virão 7 anos de abundância em toda a terra do Egito.
Mas depois virão 7 anos de escassez tão severa que todos esquecerão o tempo de fartura. O fato de o sonho ter se repetido significa que Deus já determinou isso e vai acontecer em breve. José continuou: por isso que o Senhor escolha um homem sábio e inteligente para governar o Egito. Durante os 7 anos de fartura, recolha a 5ª parte de toda a colheita. Armazene o trigo nas cidades e o mantenha sob vigilância. Assim, haverá alimento suficiente para suportar os 7 anos de fome que virão. O conselho agradou o faraó e a todos os seus oficiais. Então, o rei disse: poderíamos achar alguém melhor que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Já que Deus lhe revelou tudo isso, ninguém é mais sábio do que você. Você governará o meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você. O faraó tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço. Depois o fez subir em seu carro oficial e ordenou que fossem à frente dele gritando: abram caminho! E assim, o menino hebreu, vendido como escravo, se tornou governador de todo o Egito. O faraó disse a ele: sem a sua permissão, ninguém moverá a mão ou pé em toda a terra. E deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e uma esposa, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Heliópolis. José tinha 30 anos quando começou a servir ao rei. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. Ele recolheu o trigo e o armazenou nas cidades, até que a quantidade era tanta que ninguém mais podia medir como a areia do mar. Antes da fome, José teve 2 filhos com Asenate. Ao primeiro chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a casa do meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando 7 anos de fartura terminaram, começou a fome. A escassez atingiu outras terras, mas no Egito havia pão. O povo clamou ao faraó por alimento, e ele respondeu: vão até José e façam o que ele disser. Então, José abriu os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios. E de todos os lugares da terra viam pessoas ao Egito, pois a fome havia se espalhado por todo o mundo. Agora, entenda o que está por trás disso. Deus transformou o cárcere em trono e a dor em propósito. O mesmo José, que foi esquecido pelos homens, foi lembrado por Deus no tempo certo. O Senhor o levantou para salvar não só o Egito, mas também o seu próprio povo, mostrando que o Deus dos sonhos é também o Deus da providência. E assim, concluímos mais um trecho extraordinário do livro de Gênesis, uma jornada marcada por encontros, sonhos e promessas que se cumprem. Aqui, acompanhamos Jacó lutando com Deus e recebendo um novo nome, Israel, símbolo de um homem transformado pela graça. Vimos também o início da história de José, o jovem sonhador que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, humilhado, mas jamais esquecido por Deus. Note o que isso revela. Gênesis não é apenas um livro sobre o passado, é um espelho da alma humana. Em Jacó, vemos nossas lutas interiores. Em José, nossas esperanças traídas e restauradas. E em Deus, um plano que segue firme, mesmo quando tudo parece perdido. Cada detalhe desses capítulos mostra que o Senhor não é apenas o Deus das promessas, mas também o Deus dos processos. Ele permite o deserto, mas já prepara o trono. Permite o silêncio, mas jamais abandona o seu propósito. E assim seguimos, capítulo após capítulo, testemunhando como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó constrói a história da redenção passo a passo. Se esta narração te ajudou a entender melhor a Bíblia, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios.
Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo como alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda transforma o mal em bem, assim como fez com José. E me diga nos comentários qual parte dessa história mais tocou o seu coração. Sua resposta pode inspirar a próxima narração. Que a fidelidade de José te ensine a esperar, que a transformação de Jacó te ensine a confiar, e que a presença de Deus, o mesmo que guiou os patriarcas, permaneça guiando também você dia após dia, até o cumprimento das suas promessas.